Startups que buscam validar o seu negócio através de mentorias e consultorias do Sebrae e seus parceiros. Este é o Startup SP, que acontece em sua segunda edição e que o Ser Empreendedor mostra a partir de agora. Campinas é a 7ª melhor cidade para se empreender. Em infraestrutura, é a 4ª colocada com 6,94 pontos. Em inovação, a cidade aparece na 7ª posição com a nota de 7,04. Os números são do Índice de Cidades Empreendedoras de 2017 da Endeavor, maior organização de apoio ao empreendedorismo e empreendedores de alto impacto. E é neste cenário que 20 startups que tiveram os projetos mais inovadores foram selecionadas para a segunda edição do programa de capacitação Startup SP. Direcionado para modelos de negócios que ainda estão em fase inicial de validação, a iniciativa do Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no estado de São Paulo, une parceiros que orientam quem participa do processo. Essa união de parceiros e de entidades de classe, de aceleradoras, incubadoras, de todos os atores desse ecossistema de Campinas unidos em prol, do apoio a startups, é que faz essa energia acontecer e os resultados serem alcançados. Então, assim, o programa Startup SP é um programa de 4 meses, que tem como foco o desenvolvimento de startups e que conta com o apoio de muitos parceiros, em diversas atividades que a gente realiza dentro desse programa. A gestora de projetos fala dos resultados obtidos na primeira edição. Que muito se fala que de cada 10 startups que nascem, 9 morrem. Então, toda a ansiedade do empreendedor em startup é colocar, vender logo, conseguir clientes. Então, assim, a gente tem startups aqui de diversos níveis. Startups que ainda estão criando produto, startups que já estão precisando. Eles falam até o termo que a gente usa é tracionar, Eu quero tracionar, ou seja, eu quero crescer nesse mercado. Então, o papel do Sebrae é facilitar esse processo para eles, A gente tem consultoria de marketing aqui, a gente aproxima mentores que podem ajudá-los, a fazer essas conexões com o mercado. Então, a expectativa desses empresários é o quê? É ter lucro, ganhar dinheiro, é o que todos querem como negócio. E fazer isso da forma mais rápida possível, e gastando o mínimo possível, que essa é a lógica da startup. É eu criar, testar, aprender com isso e criar novamente, desenvolver junto com o cliente. Então, a expectativa deles é válida e tem que ser essa mesmo, E o nosso papel é ser um apoiador em todo esse processo de descoberta. A nossa métrica está um pouco melhor do que de cada 10, 9 falham, A gente pode dizer que das 10 startups que a gente trabalhou intensamente no ano passado, a gente tem 4 startups aí se desenvolvendo muito bem. Algumas já criando o seu produto, outras já conquistando mais o mercado, E tem até startup faturando. Com o objetivo de faturar e ampliar o negócio, empreendedores participam do Startup SP. Este empresário, que atua no mercado de recebíveis 100% digital, é um dos selecionados. Aqui a gente conversa com pessoas experientes que já passaram por esse processo. Então, essa estrada de startup que a gente está tentando trilhar, esses caras já passaram várias vezes e eles têm bastante coisa para contar e bastante elementos para agregar para que a gente tome as decisões melhores. É difícil tomar a decisão correta, mas com a ajuda da mentoria a gente sempre fica mais firme para tomar decisões mais assertivas também. Ele detalha o trabalho da empresa e conta que sua experiência na área industrial serviu para a formatação conhecida como colcha de retalho. Eu não tenho carteira profissional assinada, Eu empreendi a vida inteira, mas eu venho de um ramo que não tem nada a ver com startup. Eu sou um empresário industrial, então tenho ainda uma pequena indústria, está com uma operação, com pouca operação, mas o meu currículo é todo como industrial, o que, de certa forma, me credencia a trabalhar por isso, porque eu sou o personagem que a gente quer atender, a pessoa que a gente quer atender com a Antecipa Fácil. Aquele empresário sofrido, que precisa de capital de giro, precisa se virar para conseguir grana para pagar os fornecedores, para pagar imposto, para pagar mão
de obra. Então, foi baseado nas dores que eu sentia que a gente criou a plataforma Antecipa Fácil. Empresas que vendem para empresas. Como elas precisam se encontrar para efetivar o negócio? Com mais de 1.200 clientes cadastrados, esta startup buscou o programa oferecido pelo Sebrae para acertar nos processos de decisão da empreitada. A tecnologia, ela encanta a gente. Então, por a gente ser programador, a gente consegue fazer o que der na telha. Só que como que eu tomo as decisões certas para saber que rumo eu levo o meu negócio? Então, eu sempre tive muito claro que se eu trago um conhecimento de quem está de fora, se eu uso metodologias que vão me ajudar a ter um processo de decisão mais certeiro, a chance da minha startup dar certo é muito melhor. Então, eu costumo brincar assim, que construir uma startup é como se eu estivesse abrindo uma estrada, eu sei onde eu quero chegar, mas eu não sei qual é o caminho. E conhecendo o Sebrae, sabendo da seriedade que ele tem, eu estudei sobre o programa, que tinha uma seleção que você fazia. A gente viu que a nossa startup estava numa fase que poderia ser interessante usá-los. Então, eu tenho experiência de software, mas a experiência de como validar da melhor maneira possível, como contar com mentores que vão me ajudar a enxergar coisas que eu não estou enxergando, como usar... muitas vezes eu quero entrar no mercado, por exemplo, a gente está entrando no mercado industrial. Eu tenho alguns clientes que são indústria, mas a rede de mentores que o Sebrae oferece me ajuda a aumentar consideravelmente a chance de eu testar minha plataforma e validar nesse novo mercado. Todo dia uma pancada, mas uma pancada boa, né? Que me levar para o rumo que eu estou buscando. Na fase de mentoria, empresários trazem a experiência de mercado para a vivência das startups. Um mentor que vem do mercado, que está fora desse contato dele, que talvez ele não tenha como ligar e falar, olha, posso te apresentar minha startup? O Sebrae faz essa ponte, porque a gente tem uma rede de mentores, que vem da onde? Que vem dos nossos parceiros, que vem da nossa rede de contatos, que é a aproximação de um parceiro externo com essa startup. E é um momento dessa startup receber um feedback do que ela está criando. Então, ela pode receber um feedback sobre o produto que ela está fazendo ou sobre como ela levar para o mercado. Então, a sessão de mentoria, ela acontece, ela tem a duração de 1h30, onde cada startup vai falar com 3 mentores. Um dos problemas enfrentados pelas startups é a hora de registrar a marca, pois muitas vezes os produtos ou projetos de inovação que são desenvolvidos não são passíveis de proteção. É aí que entra a monitoria de marcas e patentes. Com know-how em propriedade industrial, este é um dos mentores que orienta as startups. O nosso objetivo é levar para as startups, para essas empresas, o nosso conhecimento no que tange a propriedade industrial, mas principalmente alertá-los sobre os caminhos, o que pode ser protegido, a marca que eles criaram, se ele pode usar aquele nome que ele escolheu para a empresa dele, se o invento que ele fez, se o aplicativo que ele criou pode ser utilizado, se pode ser patenteado ou não, se tem alguma novidade, se de repente ele está cometendo um crime por uso indevido de marca e uma suposta concorrência desleal. Então, nosso papel é assessorá-lo nesse sentido. A Village nasceu uma empresa pequena. O nosso histórico é de uma empresa pequena. Nós nascemos no interior de São Paulo, né? Hoje a Village é certamente uma das maiores empresas do Brasil de propriedade intelectual. E nós começamos também, a gente sabe o que esses caras sentiram, o que eles sentem, as dificuldades. Então, o nosso papel, o papel da Village, não sou eu que só faço mentoria, nós temos mentores espalhados pela Village no Brasil inteiro, né? E todos têm a mesma percepção, a mesma filosofia, devolver aquilo que a gente recebeu da sociedade. É uma forma da gente entregar aquilo que nós recebemos. Ele fala de como funciona o processo e que é preciso desmistificar a questão da propriedade intelectual. Hoje, para registrar uma marca não é tão difícil. Hoje o nosso país ele compete com os maiores países do mundo. Tá? Hoje, em 2 anos, você consegue um registro de marca. O mais importante num processo marcário é você fazer a pesquisa, é verificar se aquele nome que você escolheu para identificar o seu produto, o seu processo, o seu aplicativo, seja o que for, está disponível para registrar ou não. E essa pesquisa é gratuita. Então, esse é o primeiro procedimento. E, a partir dali, tomar a orientação de proteção. Quanto à patente, quando a gente inventa alguma coisa, é importante saber, é passível de proteção isso que eu inventei? Será que eu posso proteger ou não? Porque nem sempre a inovação
é passível de proteção. Às vezes você inova, mas você não consegue proteger aquilo com patente. Então o nosso papel é justamente esse, é dizer, isso você pode proteger ou não pode proteger. A patente, ela não é para privilegiar o mais esperto, aquele que chegou primeiro. A patente é para privilegiar aquele que criou, né? E nem sempre, por exemplo, é muito comum as pessoas chegarem no meu escritório, Marcelo, eu vi um negócio nos Estados Unidos sensacional, aqui não existe, eu quero proteger aqui no Brasil. Se já existe lá fora, não foi você que criou. Então a gente trabalha muito com o conceito da realidade, não criar expectativa falsa, seja numa startup ou numa empresa grande. Você não pode fazer isso. E com a startup, o nosso papel é mais duro ainda. É não deixar ele criar essa expectativa. Entender que o produto dele é legal, que é bacana, que ele deve seguir em frente, mas que não dá patente às vezes. Ou não, que é muito legal, é muito fácil de ser copiado e antes de colocar no mercado precisa ser patenteado. A fase seguinte é a consultoria dos profissionais do Sebrae. Nesse acompanhamento do Sebrae, que os consultores aqui vão avaliar junto com a startup os pontos de vista, né, colocado por esses mentores. Então, assim, que tarefa que a gente vai fazer a partir disso? O mentor te trouxe essa visão do mercado. Como que a gente vai agir? A gente vai fazer um teste, a gente vai validar isso novamente, a gente vai colocar em prática essa dica que você recebeu, tudo voltado para que eles entrem no mercado. Com essa capacitação, além de aproximar as empresas dos investidores, as startups participantes também realizam rodadas de negócios. O ano passado até surgiram sócios, né? Novos sócios, novas sociedades se formando. Então, assim, a gente termina esse programa em julho, com uma grande apresentação, até que você mencionou, a gente chama de Demo Day, ou seja, o dia delas apresentarem todo o trabalho feito. E nessa apresentação, a gente chama também possíveis investidores, né? E todo o ecossistema de Campinas. A troca de negócios, ela acontece nessa sessão, ela acontece durante o curso, ela acontece no dia a dia da startup. Mas o grande finale, né? O grande final é o que conta também, esse dia importante, que é o dia da apresentação de resultados. A gente estabelece algumas metas aqui junto com o pessoal do Sebrae que acompanha o nosso processo de evolução. Então, eu quero alcançar, cumprir essas metas, né? E principalmente tornar a empresa apta para escalar no mercado. Toda startup precisa ser escalável, né? Então a gente tem que estar mais preparado no âmbito da tecnologia, do marketing, para que a gente consiga saber acessar o nosso público-alvo com mais clareza, mais assertividade. Eu espero ter um pouco mais de sobriedade na forma como a nossa plataforma vem sendo desenvolvida e que a gente refine ela para que o mercado realmente utilize ela da melhor maneira possível. Toda solução que a gente cria é para gerar ou mais prosperidade para o nosso negócio, seja através do sucesso de outras empresas que são nossas clientes. Então aqui a gente está conseguindo mais oportunidade para testar e validar a nossa plataforma, para lá na frente, daqui 6 meses, 1 ano, a gente conseguir um aporte, só que dentro de uma ferramenta que é lucrativa, que está validada e que tem uma chance de realmente virar um unicórnio ou algo semelhante a isso. Então aqui a gente está... Talvez o que a gente aprenderia em 2, 3 anos, eu estou aprendendo em 4 meses. Então, a chance de sucesso é muito maior. Agora o telespectador lá de casa quer saber o que é o unicórnio. Unicórnio é uma startup que é avaliada em mais de R$1 bilhão. Aqui no Brasil a gente teve 3 já, e quem sabe o ZipTime é a próxima que a gente tem aí.